Que bom poder louvar e agradecer o nome de Jesus, que bom. Feliz que hoje tivemos muitas bênçãos. No final eu vou fazer assim agradecimento a todos os visitantes, a todas as pessoas que estão com a gente e alegram o nosso coração. Mas hoje o Júnior, não esse Júnior, o outro Júnior, está conosco. É uma alegria tê-lo aqui com a gente, meu brother. Que bom tê-lo conosco. Vou dar tempo para que você encontre o seu lugar e se sente. Essa canção me traz novamente, eu já contei, alguns já conhecem, 17 anos, descendo a Serra das Araras, saindo de Volta Redonda, indo para Xerém, deixando em casa os meus pais loucos, porque eu falei que ia para missões, não sabia nada da vida. E quando a Jocum esteve lá na minha igreja, lá nesse final de semana, eles tiveram sexta, sábado, domingo, na segunda-feira eu já fui com eles para Xerém. E era essa música que estava na época fazendo sucesso, Rompendo em Fé. E eu lembro de Navan junto com o pessoal da Jocum, indo para o Rio e passando paisagens. Era um mundo assim de descobertas e de medos. Eu lembro que a base da Jocum lá em Xerém, estava quente demais aquele dia, e tinha assim Jocum escrito no campo, e passei uma semana naquele lugar discernindo sobre o que Deus tinha para a minha vida, sobre esse desejo, esse chamado que estava tentando entender o que era no coração. E tantos anos depois, não tantos anos depois, 17 para hoje não tem tanto assim, tem sim um bocado. Mas ainda hoje eu escuto essa canção, me faz lembrar daquele exato momento. Eu vou pedir para quem está atrás sentar, só ficar mesmo atrás quem precisar. Todos os irmãos do louvor, tomem lugar, todo mundo se sente. Ninguém conversa agora, deixa a conversa para depois. Vamos todo mundo sentar, tomar lugar para a gente junto poder adorar e ouvir da palavra do Senhor, ter com o nosso coração realmente aberto a ouvir a boa e agradável palavra de Deus às nossas vidas, meus irmãos. Deixa eu botar aqui também o celular para gravar a voz, que aí eu fico com o áudio também. Glória a Jesus. Eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o seu dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, seriam 300 dias de trabalho. Denário que é um dia de trabalho, seriam quase um ano de trabalho dado aos pobres. A resposta de Jesus, então, ele falou isso, na verdade, João, falando sobre as intenções reais de Judas, ele falou isso por se interessar não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, a descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Senhor, fala aos nossos corações.
Ministra as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai, ó Deus, senão por Ti mesmo, Senhor Jesus. Portanto, ó Deus, ensina-nos a Tua palavra nesta hora. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero falar nessa noite um pouco sobre adoração. Sobre algumas evidências, algumas razões para que a gente possa adorar, para que a gente possa se colocar diante de Deus, porque essa imagem, a imagem dessa mulher lançada aos pés de Jesus, para mim é uma das imagens mais belas sobre o que significa adoração, mas eu preciso te explicar por que isso aconteceu. Como foi que chegou esse momento e quais razões para que o seu coração possa sair de um lugar, talvez de incredulidade, ou um lugar de dúvida, ou um lugar de não entrega verdadeira e se colocar totalmente na presença do Senhor, dessa mesma maneira, em adoração, com o seu coração alegre, desejoso realmente de estar na presença de Deus. E para falar dessas razões, eu preciso dar algum contexto, explicar o que está acontecendo aqui. Alguns dias antes, a gente não tem exatamente o quanto tempo antes, mas isso está relatado já no capítulo anterior, capítulo 11 de João. Conta a história da morte de Lázaro. Lázaro, a gente conhece um pouco da história do que está lá em João, era amigo chegado de Jesus. Jesus, quando passeava ou passava por aquela região, ele passava na casa desses amigos. Eram pessoas próximas a Jesus, pessoas que tinham a alegria, que tiveram o privilégio de receber Jesus na casa deles, de servir comida para ele, de ter ele ali como seu hóspede, como seu amigo chegado. E sabe, a palavra de Deus é tão rica nesse momento, porque descreve alguns detalhes que nos impressionam. A Bíblia conta primeiro que a notícia chega a Jesus: Lázaro está doente. E quando Jesus ouve a história ou a notícia que Lázaro está doente, ele não sai correndo para curar Lázaro. A gente lembra um pouco dessa história. Passa alguns dias, até que então Jesus decide ir. E quando ele chega lá, Marta diz para o Senhor: Senhor, se estivesse aqui, não teria acontecido essa tragédia. O meu irmão morreu. Já fazem 4 dias. Por que o Senhor não veio antes? A reclamação dela é justa. Ora, toda vez que o senhor passa aqui, o senhor fila boy na minha casa. Toda vez que você passa aqui, você come da minha casa. Você passa um tempo aqui comigo. Por que no momento que a gente precisou do senhor, o senhor não veio correndo, não nos ajudou? Jesus dá uma declaração para Marta, que é uma das mais poderosas declarações do Novo Testamento. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, mesmo que morra, não morrerá eternamente. Mas todo aquele que crê viverá eternamente. Ele chega para ela e diz assim: você crê nisso? Você crê nessa ressurreição? Você crê nessa vida? E continua a história, Jesus ressuscita Lázaro. E a ressurreição de Lázaro é algo grandioso. As pessoas movem a pedra, Jesus grita para Lázaro, Lázaro venha fora. Ele vem, ressuscita. A Bíblia diz que ele está todo ainda amarrado com panos que foram colocados ali para embalsamar Lázaro. E agora esse homem vivo cria um problema, porque o sinédrio da época, que era composto pelos líderes religiosos do seu tempo, dos líderes dos dias de Jesus, estão alvoroçados por causa do milagre. Porque parece que todas as pessoas começam a crer em Jesus. É muito poderoso isso. Um morto andando. Alguém que morreu, foi sepultado. A gente chorou. A gente esteve no velório. E agora ele está aqui andando. Era muito poderosa a imagem de Lázaro andando. Era muito poderoso ver esse homem morto agora ressuscitado. E o medo dos líderes religiosos era deles perderem o lugar deles. Sabe, meus irmãos, uma coisa ficou na minha cabeça. Não é estranho? Não é estranho aqueles que são os líderes religiosos do tempo de Jesus, aqueles que pregavam a palavra nos dias de Jesus, ficarem decepcionados porque Jesus está ressuscitando pessoas? Ficarem decepcionados ao verem a tamanha grandeza da obra que o Senhor está realizando? Sabe, é frustrante ver isso.
A razão a gente vai discutir um pouco mais, mas é claro, eles estão preocupados com o poder. Eles não querem perder esse lugar de serem os líderes. Quando o povo ia buscar deles orientação. Eles eram o que diziam o que era certo e o que era errado. Por isso não havia lugar para Jesus. Então eles decidem matar Jesus. Caifás, um desses líderes lá, ele dá uma solução muito simples. Ele diz assim, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda uma nação. Porque se Jesus continua falando isso, os romanos vão vir, vão querer destruir a nossa nação, então é melhor acabar com esse homem. E aí, quando Jesus e os discípulos entendem isso, a Bíblia conta que Jesus vai para uma região desértica. Ele se retira ali da casa de Lázaro, mas está pertinho da Páscoa. E o capítulo 11 termina dessa maneira. Os líderes religiosos, o povo perguntando, será que Jesus vai vir para a festa? Será que Jesus vai vir para a festa da Páscoa? Será que ele vai vir para Jerusalém nessa grande celebração? Será que ele vai trazer para nós algo novo? Os líderes religiosos, por outro lado, falaram assim, será que ele vai ter a coragem de colocar a face aqui? Ele sabe que queremos matá-lo. E seja qual for a expectativa daqueles que queriam ver Jesus, ou a expectativa daqueles que queriam matar Jesus, a frase que vai quase terminar o capítulo 11, que é o penúltimo versículo do capítulo 11, diz assim, será que ele vai vir para a festa? E é justamente o que Jesus faz. E é a passagem que acabamos de ler. Aqui são exatamente 6 dias antes da morte de Jesus. É o sábado. Aliás, é a sexta-feira, 7 dias. É a sexta-feira e daqui a 7 dias Jesus vai morrer. É a última semana de Jesus. São os últimos dias de vida do Mestre. Ele não vai chegar nem ao sábado. Na sexta-feira, daquela semana que vai entrar, daqui a uma semana exatamente ele vai morrer. E ele chega, então, naquele lugar, na casa de Lázaro, para comer, para desfrutar. Jesus sabe bem, a Bíblia deixa claro que ele sabe bem o que está por fazer. Ele está a caminho de Jerusalém para morrer. Sabe? E há uma tradição antiga que quando você ressuscita alguém da sua família, você oferece um jantar para ele. Porque eu acho que foi isso que aconteceu. Lá, agora, Maria está fazendo um jantar para receber Jesus, que acabou de ressuscitar alguns dias atrás. Só imagine essa cena. Você fazer um jantar para alguém que você gosta tanto. Alguém que você está louco de vontade para estar novamente com ele, com ela. Meus irmãos, eu queria que você fosse além. Eu queria que você realmente no seu coração agora trouxesse a lembrança de alguém que você gostaria muito que você pudesse fazer esse jantar. É assim que está o coração deles. É assim que está Maria de agradecida. Afinal, Jesus ressuscitou o irmão dela. E ela pega aquilo que ela tem de mais precioso. A gente viu ali na leitura da palavra que era um vasinho de perfume, 300 ml de perfume, do mais caro, que custava um ano de trabalho praticamente. E ela pega aquilo e derrama aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela enxuga com os cabelos dela. Essa imagem está muito linda, sabe? Ela está ali enxugando, ela está ali chorando. Você pode imaginar essa imagem? Sabe? Você pode imaginar essa imagem hoje? Você faria isso quando esse convidado ou a convidada que você pensou chegasse na sua casa? Sabe por quê, meus irmãos, eu digo isso? A gente vive num tempo muito estranho. A gente vive numa sociedade que nos ensinou a guardar as nossas emoções. Sabe, não só a guardar as nossas emoções, assim, é até estranho quando alguém é muito emocional, quando alguém chora demais. Sabe, a gente tenta parecer normal, certinho para os demais, sabe? A gente não quer que as pessoas achem que a gente é louco, que a gente está pirando da batatinha. Aliás, quando a gente vê alguém que chora muito, alguém que está muito triste, a gente tende a entender que essa pessoa não está bem. O mesmo passo é rir.
Se ri demais, essa pessoa, por favor, essa risada tão estranha, se controle. Vemos pessoas chorando e dizem, não chore, não faça isso. Eu mesmo, quando estava ouvindo essa canção, já repreendido por algumas pessoas, o pastor está chorando demais, eu não queria chorar. E por que fazemos isso? Porque a gente chega a estar dessa maneira, controlando as nossas emoções, e a gente chega nesse lugar, e é exatamente assim que a gente quer se manter, em autocontrole. A gente não quer que ninguém pense que a gente é estranho. Mesmo que a gente esteja muito feliz, porque Jesus mudou a nossa vida, mudou o nosso coração, mas ao chegar aqui eu começo a olhar ao redor primeiro. Se está muita gente, puxa, eu já fico animado. Se tem pouca gente, eu falo, hoje não está legal. Sabe, se tem pessoas que estão levantando a mão, eu levanto a mão, mas se ninguém está levantando a mão, eu não vou levantar a mão, eu não quero que me olhem e achem que eu sou estranho. Eles não querem que alguém, me veja batendo palmas, fora de ritmo, levantando a mão, chorando, ou até mesmo dançando, e olhem para mim e me julguem. A gente quer ser parte do bando, a gente quer fazer o que os outros fazem. Agora, se ninguém faz, eu também fico parado, porque a verdade, há uma profunda inquietação sobre o que o outro pensa. Seguramos tantas outras emoções que nos esquecemos a quem queremos agradar de verdade. A quem de verdade nós queríamos, nesse momento, nesse tempo que estamos aqui, colocar o nosso coração e a nossa alma para dizer, obrigado, Senhor. Porque eu digo para vocês, meus irmãos, a gente acaba se confundindo. No mesmo passo que segura as emoções para de alguma maneira fazer o que os outros estão fazendo, às vezes a gente também se coloca como frios, dizendo, eu não vou deixar que ninguém adentre meu coração. E agora essa mulher, olha essa mulher, meus irmãos, ela não se importa com ninguém que está ao redor dela. É muito humilhante o que ela está fazendo. É vergonhoso pegar um pé sujo, cheio de poeira, de caminhar no deserto, e derramar algo tão caro e colocar os seus cabelos, eu não consigo imaginar. A Aline deve ficar maluca só de ouvir um negócio desse, dá um trabalho depois para a Aline consertar lá o cabelo assim todo sujo, imagina. Não é legal, não é agradável a cena. Mas sabe, meus irmãos, eu de verdade creio numa coisa. Ela não pensou sobre isso. Ela nem sequer colocou essas dúvidas, porque ela só tinha uma coisa diante dos olhos dela. Esse Senhor que está diante de mim trouxe vida ao meu irmão. Esse homem tirou a tristeza da minha família. Esse homem, ele fez algo que ninguém poderia fazer. E ela se joga e diz assim, deixa eu expressar de alguma maneira a minha gratidão, porque eu não sei se o obrigado basta. Eu não sei se eu pegar dinheiro do meu bolso e der, basta. Eu não sei se basta eu fazer a melhor comida, eu não sei se basta dizer que te amo, eu não sei se basta abraçar. Ela já não sabia como expressar a gratidão, a adoração, a sensação que havia no coração dela de saber que diante dela estava o Senhor de toda a vida. E ele então tem esse ato que para os outros era loucura, mas para Jesus era um ato de adoração. Ela derrama o vaso, ela chora, ela enxuga com os cabelos, ela está ali simplesmente dizendo, Senhor, obrigado. E essa é a primeira razão da adoração, é esse coração cheio de gratidão, cheio de reconhecimento, que Jesus fez algo na tua vida. E se não fez algo na tua vida, fez na vida das pessoas que estão ao redor, porque à medida que vamos caminhando, à medida que vamos amando, à medida que nós somos família aqui, o nosso coração se alegra com a alegria do nosso irmão. Se alegra com a sensação de felicidade de saber notícias boas daquilo que Deus está fazendo. E é por isso que ela se derrama e adora. Obrigado, Senhor.
O problema, meus irmãos, é que nós continuamos com as mesmas pressões que tínhamos quando éramos adolescentes. Sabe, as redes sociais, elas potencializaram isso. As redes sociais deram a nós uma tardia adolescência. A gente continua preocupado com o que os outros vão pensar. A gente fica preocupado se os outros vão curtir a nossa foto. A gente fica preocupado de alguma maneira ser parte do bando. O que as pessoas vão pensar de mim? Afinal, durante tanto tempo, eu fui assim. Se eu mudar agora, vão achar que eu sou fraco. Não entende que é isso a maior das fortalezas. Se fazer fraco diante de um Deus que nos dá a força que necessitamos para enfrentar todos os desafios da vida. Saiu um espanhol aqui, de la vida. Sabe, eu pensava sobre uma ilustração para explicar isso e eu lembro das crianças. Sobre essa questão de não se preocupar. Criança não se preocupa com o que está fazendo. Eu não sei quantos são pais de menina, mas quando você tem filha mocinha, você fica preocupado de que ela seja princesinha. Menino não. Você meio que deixa largado assim, mas menina, você quer que seja mocinha, que ela tenha cuidado de tampar, né, o corpinho dela, que não mostra. E menina é criança. E aí coloca o vestidinho e quer virar cambalhota. Não, filho, não faz isso. Aí você tem que botar um shortinho, você tem toda aquela preocupação, porque não tem, porque é criança. Quer brincar, quer se jogar, quer jogar bola com os demais, quer fazer o que os outros estão fazendo. Criança só quer brincar. Não tem essa preocupação, não tem, sabe, é maravilhoso ver como a questão da língua, que para nós nos distancia tanto, que dificulta a gente ter relação. Criança chega no ambiente e não fala o mesmo idioma, daqui a pouco está correndo e você pergunta, você entendeu o que falou? Não, mas eu estou ali brincando. O que você faria diante daquele que salvou o seu irmão? O que você faria diante daquele que transformou a vida dos seus pais? O que você faria diante daquele que restaurou seu casamento? Aquele que transformou a vida dos seus filhos? Aquele que te livrou da depressão? Aquele que te tirou os pensamentos suicidas? Aquele que te deu uma família de fé? O que você faria diante de alguém que te deu esperança? De que se essa vida acabar, ainda temos diante de Deus uma promessa de eternidade. Por isso, primeira razão para adorar é gratidão. Porque hoje, meu irmão, você está diante daquele que é o Senhor. Não é o Rafael, não é esse lugar. É o Senhor Jesus que está presente neste lugar. É o Espírito Santo de Deus que está falando dentro do teu coração agora, dizendo, o Senhor é real e aqui está. Por isso o adore. Por isso glorifique o nome dEle. Isso nos leva então à segunda razão. Maria está grata por algo que aconteceu na vida de outra pessoa. E agora a gente vê a história de Lázaro. Lázaro é alguém que recebeu uma segunda chance de viver. Eu vi uma história há um tempo atrás, e é uma pena não ter todos os dados para poder dar a direção para que você possa conferir, mas eu sei que essa história é verídica. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que recebeu uma notícia de morte, ela teria 6 meses de vida, ela resolveu então viver, segundo o que as pessoas entendem que é viver, vendeu tudo o que tinha, gastou dinheiro, passeou, curtiu, tomou vinhos mais caros, comprou um carro mais novo, viajou o mundo, gastou dinheiro, passou 6 meses e ela não morreu. O plano estava certo até então. Vou curtir, vou morrer. Passou 6 meses, não morreu. Foi no médico. E o médico disse, não sei o que aconteceu, mas a doença foi curada, você não vai morrer. E sabe o que essa pessoa fez? Ela processou o hospital e o médico porque ela não morreu. Porque agora eu estou endividada, agora eu não tenho mais casa, agora olha só os problemas que você me criou, eu tinha que morrer. Lázaro é alguém que está vivendo novamente. Sabe, ele está vivendo novamente. E não é vivendo... A gente vai falar um pouco mais sobre o que significa viver novamente para nós, mas ele realmente sentiu a agonia da dor da morte.
Ele morreu com enfermidade. A gente não sabe qual era a enfermidade de Lázaro, mas era alguém que estava enfermo, viu o seu corpo sucumbir, viu a vida se esvaindo, sabe? E ficou ao ponto de já não poder mais. Eu lembro da Renate, não sei quantos se lembram. A Renate um dia deu testemunho aqui na igreja. Renate, o marido dela foi pastor de uma grande igreja. E no final da vida eles ficaram sozinhos, porque a vida em missão e outras coisas levaram eles para vários lugares. Ela disse que nos últimos dias estava ela e o marido dela e precisavam mover uma cama e não tinha ninguém para mover a cama. A igreja que ele foi pastor no Brasil era uma igreja de mais de 1000 membros. E agora, no final da vida, eles estavam sozinhos ali. E ela falou assim: pastor, eu fiquei tão triste. E eu nunca imaginei ser viúva. Aliás, ele cuidava de tudo. Eu não sabia o que era a vida. Olha, sentir a dor disso, de ver, sabe, a vida. Um homem que pregava, um homem que, sabe, estava em todos os lugares. E no final da vida estava numa cama e já não podia mais controlar o seu próprio corpo. Lázaro enfrentou essa dor. E agora ele está andando, está são, está curado, está andando por todo lado. E isso gera duas coisas. Há uma multidão que está maravilhada. Como a gente acabou de ler, diz que algumas pessoas queriam ver Lázaro. Aliás, eu queria ver essa pessoa. Eu quero ver esse cara que morreu e agora está vivo. Eu seria um dos que ia lá para ver. Sabe, e tem esta alegria, todo mundo se maravilha, sabe? Olha, ele está vivo, e Lázaro agora que está segunda, sabe, vivendo novamente, ele está recebendo Jesus, faz um banquete, está recebendo gente, está fazendo comida. Só que tem uma multidão irada. Há um grupo de líderes religiosos do tempo de Jesus que estão revoltados com o que está acontecendo. Eles querem o fim de Jesus. Além disso, eles querem matar Lázaro. Porque Lázaro, vivo, é uma evidência de que o poder de Deus é real. Eles têm que acabar com Lázaro. E pensando bem, meus irmãos, isso faz sentido. Sabe por que faz sentido? Pense comigo aqui uma coisa. O que geralmente as pessoas fazem quando não acreditam em Jesus? O que as pessoas geralmente fazem quando elas não creem em Deus, sabe? Não importa as evidências que você mostra. Não importa os argumentos que você use. Não importa quanto você fale daquilo que Deus fez na sua vida, o quanto você mostra o que o Senhor tem feito na vida dos outros. Ele sempre vai tomar essa posição, ou ela vai tomar essa posição de negativa. Elas não querem crer em Jesus e não querem crer em Jesus. Então, toda evidência precisa ser acabada. Toda evidência precisa ser rebatida. Todo argumento precisa ser contra-argumentado. É difícil simplesmente deixar o coração ir, se entregar. E quando você vai falando, ela vai pervertendo as palavras. Porque de alguma maneira não pode aceitar que isso seja real. É por isso que salvação não é algo intelectual. Eu posso aqui pregar e falar todos os argumentos, dar todos os dados, falar todas as coisas acerca do poder de Jesus ao longo da história. Salvação é uma obra do Espírito Santo. Então, se você há muitos anos ora por alguém que você ama, continue orando e pregando. Porque no momento que o Santo Espírito de Deus falar ao coração, a graça de Jesus é irresistível. Amém? Esses sacerdotes não querem mudar as suas vidas. Eles querem seguir com poder, com a popularidade. Eles querem que as pessoas sigam a Jesus. Se fosse nossos dias, eles querem ter os milhares de seguidores. Eles não querem que ninguém vá para a conta do Instagram de Jesus. Não Jesus. E a lógica deles é assim: matamos a Jesus, matamos Lázaro e acabamos com o problema. Vamos acabar com esse problema. A pergunta que eu trago para a minha vida e para a sua vida hoje sobre adoração. A segunda razão da adoração é aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não a gratidão do que Ele fez no outro, mas o que Ele fez na minha vida. E a pergunta que eu tenho para você é: você também é uma evidência clara do que Jesus transformou? De uma vida transformada por Jesus? Sabe por quê, meus irmãos? Foi a palavra de Jesus que trouxe Lázaro à vida. Foi Jesus dizendo: Lázaro, venha fora. E Ele trouxe vida ao morto, pelo poder da palavra. E eu quero fazer essa comparação conosco. Você é alguém que foi ressuscitado pela palavra da vida?
Você era alguém que era um morto, que andava, que falava, que comprava, que gastava, mas estava morto, que estava sem expectativa, que as coisas já não faziam sentido, que a busca da felicidade nunca foi encontrada, porque sempre é um nível mais alto. E quando você alcança, sempre é algo mais. E sempre é uma constante satisfação. Mas um dia, pela graça de Jesus, você encontrou o autor da vida. E ouviu as palavras que Lázaro ouviu: venha fora, larga essa vida. Transforma o seu coração, deixe os seus medos, deixe a sua dúvida. Simplesmente permita que eu seja o seu Senhor. E abriu o seu coração a Jesus, e Jesus transformou a sua vida de uma maneira que você já não consegue imaginar uma outra vida sem ser o Senhor Jesus. Não consegue imaginar um outro caminho sem estar na comunhão dos irmãos. Estou perguntando, você é essa pessoa? Amém? Porque se você é essa pessoa, meus irmãos, escute uma coisa. O que fizeram com Lázaro, também farão com você. O que fizeram com Lázaro? Tentar tirar a vida dele. Tentarão fazer com você. Tentarão tirar a sua reputação. Simplesmente continuarão te olhando com uma expectativa do seu fracasso. Um constante julgamento. O mundo continuará se lançando contra você, porque você é um filho de Deus, e as obras da terra, as obras desse mundo em pecado, sempre vão lutar contra os filhos da luz, tentando nos dividir, tentando transformar a alegria que nós temos de adorar o Senhor em tristeza, tentando tirar a alegria da comunhão da igreja, tentando tirar a alegria de servir ao Senhor. Então é por isso que devemos adorar. Adorar como alguém que estava morto e agora ressuscitou pelo poder da palavra de Jesus. Isso que significa adorar. O Senhor transformou a minha vida, portanto eu preciso adorá-lo. Eu não posso calar os meus lábios. Então chegamos à terceira razão. E a terceira razão está aqui também. Foi naquela semana que Jesus entrou em Jerusalém. Eu acho que eu botei esse verso. Sim. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Se lembra? A expectativa, será que ele vem para a festa? Será que ele vem para a festa? Jesus está chegando na festa. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Alegre-se muito. Desculpa. Daqui a pouquinho entra Zacarias. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O movimento de Jesus vai crescendo. As pessoas agora viram Lázaro ressuscitado. As pessoas agora veem Jesus caminhando. E aí, então, quando ele chega a Jerusalém, há um alvoroço. Toda a cidade se transforma. As pessoas tiram as suas capas, as pessoas tiram ramos e começam, saudar. E há uma coisa aqui poderosa acontecendo, porque enquanto eles gritam, enquanto eles cantam isso, eles estão fazendo uma declaração muito mais poderosa. Não sei se você sabe qual o significado de Hosana. Sem falar, não quero constranger ninguém, mas você já parou para pensar o que significa Hosana? Por que essas pessoas estavam gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Por que Jesus está num burrinho? Por que naquele dia específico? Quais são as razões por que Jesus está ali? Eu quero falar a terceira razão pela qual nós devemos adorar. É porque a palavra de Deus, meus irmãos, tem se cumprido na vida de Jesus e em nossas vidas todo o tempo. A entrada de Jesus em Jerusalém é um cumprimento de uma série de profecias maravilhosas e poderosas. A primeira delas é essa de Zacarias, que eu comecei a ler. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulta em Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta.
aqui nós temos uma linda profecia cumprida em Jesus. Zacarias viveu séculos antes de Jesus e agora Jesus está entrando em Jerusalém exatamente como Zacarias previu. Exatamente como aquilo que estava na boca do profeta, quando Deus revelou o coração dele, está se cumprindo em Jesus, porque um rei não entra em jumentinho. Ele entra num cavalo poderoso, com marcha, com tambores, com soados, não humilde, em cima de um jumentinho. E sabe por que Jesus escolheu entrar assim? Porque na vida de Jesus estava se cumprindo uma profecia. Temos uma outra profecia, como eu disse, Hosana, bendito o que vem ao nome do Senhor. E quando eu perguntei para você se você sabia a resposta, aqui está a resposta. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é o cumprimento de um salmo davídico, escrito há quase 900 anos antes de que Jesus viera a caminhar. E esse salmo vai anunciar assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos. A palavra Hosana significa salva-nos. O que aquelas pessoas estão gritando é: Senhor, salva-nos, nós imploramos, traz sobre nós salvação, já não podemos mais seguir sozinhos, não temos força. A opressão da escravidão, a opressão dessa vida, a maneira com que vivemos já não dá mais. Salva-nos, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E algo que tem que trazer uma certa maravilha a nós, que me trouxe essa surpresa quando eu comecei a estudar. Eu, essa semana, fiquei entre 2 textos para pregar, e eu vou pregar em algum momento, principalmente o texto de Jó. Eu fui fundo, comecei a escrever, mas eu falei assim: amanhã é domingo de Ramos, eu preciso falar algo sobre isso. E aí eu cheguei nessa passagem, retornando a esses textos, e eu fui ao verso 24, do Salmo 118, diz: este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Eu quero que você me acompanhe aqui para que você entenda o que eu quero dizer. Uma outra versão diz: esse é o dia que o Senhor fez. A gente poderia interpretar isso assim: todos os dias? Não. Não é sobre todos os dias. Quando Davi faz essa profecia, ele está falando sobre um dia específico. Anos mais tarde, o profeta Daniel, lá no capítulo 9, ele vai fazer uma profecia. E essa profecia, ele fala de semanas, de 70 semanas, de 62 semanas, com 7 semanas, e quando o templo começaria a construir. Eu não vou entrar em detalhes de números e de datas, mas sabe o que é impressionante? É que Davi está aqui, Daniel está aqui, Zacarias está aqui, em tempos e em ocasiões diferentes da história, e todos eles estão falando sobre um dia específico, sobre uma promessa grandiosa, sobre a esperança daquele que traria a paz, que traria a salvação ao coração daqueles que estavam perdidos e desesperançados. E esse dia se cumpre no dia que o Senhor Jesus entra em Jerusalém, no que hoje chamamos de Domingo de Ramos. Naquele dia, todas essas profecias se cumpriram para uma única razão, para um único propósito, para que eu e você entenda e possamos deixar que a dureza do nosso coração se esvaia, e que a gente possa observar a graça de Deus quando Ele afirma que nenhuma só das suas palavras deixará de se cumprir. E sabe o que isso quer dizer para a minha vida e para a sua? Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que for até o Senhor Jesus, Ele não rejeitará de maneira nenhuma. Que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e sua casa. Que todo aquele que ama o Senhor, e quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, Ele está presente. Que todo aquele que, como igreja, que orar e clamar, é fiel e justo o poder de Deus através da oração da igreja. O que isso quer dizer para a minha vida e para a sua? Que a palavra de Deus é real, que a palavra de Deus é verdadeira, e que cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir. Então creia, confie, descanse o seu coração, porque o Senhor é Deus poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele foi capaz de pegar esse monte de fio desencapado da história, cada uma dessas promessas isoladas, e cumprir todas elas em Jesus, Ele é fiel também para trazer a esperança ao seu coração, e de uma vez por todas trazer a alegria à sua vida.
Porque a palavra de Deus é real, meus irmãos. E cada uma dessas coisas gera na minha vida sua essa pergunta: que tudo isso tem a ver com adoração, pastor? Meus irmãos, todas as evidências estão aí. Sabe, o mundo vai continuar resistindo firmemente tudo aquilo que vem do Senhor. Mas você que conhece a Cristo Jesus não pode ficar indiferente. Na sua boca tem que surgir um canto de alegria. Seu coração deve gerar um desejo poderoso de se prostrar diante do Senhor. Do Senhor que cumpriu todas as coisas para um único fim. A profecia lá de Daniel 9, se eu não me engano, o verso 25, diz que ele entraria e a sua vida seria cortada. Tudo isso que cumpriu, cada um daqueles momentos, as palmas levantadas, cada uma dessas promessas se cumpriu para um único propósito. Para que daqui a 7 dias, Jesus subisse numa cruz, sofresse toda a dor do mundo, tomasse sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade e pagasse o preço que nos distanciava de Deus, abrindo um novo e vivo caminho. Você quer entender por que isso tem a ver com adoração? Porque o Deus de toda a vida, o Deus de todo o poder, se fez carne, habitou entre nós, e essa palavra é verdadeira. Entregou a sua vida para que eu e você pudesse nesse dia adorar a Deus com todo o nosso coração e se prostrar na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Servimos ao Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso creia e adore ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Quero orar por a sua vida e quero orar e te desafiar a algo de Deus. Feche seus olhos. Estamos na semana da Páscoa, meus irmãos e irmãs. Essa semana é a semana mais importante para aqueles que creem no Senhor Jesus. É a semana que lembramos uma vez mais que tudo que estamos fazendo aqui teve um alto preço na cruz do Calvário. Cada uma daquelas profecias levou Jesus a um lugar. Os judeus queriam um rei e não entenderam que o rei do amor estava ali. Muitos de nós estão querendo um gênio da lâmpada. Mas quando Jesus subiu na cruz, ele justamente fez o pedido que todos aqueles que estavam clamando realidade, eles diziam: salva-nos, Senhor, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O que isso se traduz é: imploramos a Ti, Senhor, salva-nos, salva-nos, salva-nos. E foi isso que Jesus fez na cruz. E quando eu te convido a fechar os seus olhos, eu te convido a orar, a pedir ao Senhor: Senhor, transforma também o meu coração, me dá a alegria dessa salvação. Que eu não seja como um mundo que caminha resistindo, negando, contradizendo, mas que eu seja como esta mulher, que não se importou com ninguém e se derramou aos seus pés, porque encontrou um bem maior. Tu és o bem maior, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Ó Deus, eu quero clamar a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui e pela minha vida. Obrigado porque o Senhor atendeu a nossa oração. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe esperança às nossas vidas. E por isso nós Te adoramos. Nós engrandecemos o Teu nome. E reconhecemos que Tu és Rei. E reconhecemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Pai Santo e amado, obrigado porque
de uma maneira muito especial, ó Deus. Aqui estamos. Fala a cada coração nesta noite, ó Deus, é o que te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém. Arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is coming. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria ver os nossos jovens cantando e tocando. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, meus irmãos. Eu quero agradecer. Obrigado pela colinha. Já tinha aqui, a equipe de recepção já tinha me mandado aqui. Obrigado pela colinha também. Agradecer
ao senhor Leomar e Márcia. Uma alegria ter vocês com a gente, de verdade. Se eu entendi bem, vocês são pais da Maressa? De outra? Por favor. Então deixa eu cometer. Eu pensei que... Gente, uma Maressa, no Brasil eu não conheci nenhuma, agora eu sei que tem duas aqui. Que alegria conhecer vocês, estar com vocês aqui nessa noite. Eu sei que o senhor também conheceu o Otávio ao longo dessa semana, não foi isso, Otávio? Que bom. Eu pensei que você ia estar ontem no Encontro dos Homens lá. Quero agradecer ao Henrique, agradecer a Marcela que permitiu o Henrique abrir a casa ontem. Gente, foi muito bom o Encontro dos Homens ontem. Foi uma bênção. Agradecer a Deus aí pela vida do Henrique, uma palavra poderosa. A ministração que nós tivemos lá foi uma bênção. Quero agradecer também aqui a família da Lívia, do Wilker, Dona Geralda, que está conosco, chegou do Brasil agora, uma alegria grande. A Maria Clara e a Amanda. É muito bom ter vocês aqui, viu? É uma alegria receber vocês sempre aqui. Amamos os seus pais, amamos suas vidas, oramos sempre por vocês. O Emerson e a Gabi são de casa, sempre estão aqui com a gente. É sempre uma alegria ter vocês aqui, meus amigos. Amo vocês, de verdade. Vocês sabem que eu amo muito vocês e é uma alegria ter vocês aqui. Temos alguns avisos importantes. Domingo que vem, amanhã, domingo de Ramos, amanhã de manhã, nós temos um convite. Eu não saudei, mas minha mãe está aqui todos esses próximos 6 meses. Te amo, mãe. Obrigado. Sempre você está aqui, é uma alegria. Então, amanhã, lá na igreja de Fairview, nós vamos ter o culto lá com a igreja americana. Eles convidaram a gente, a igreja hispana também. Então, vai ser um culto bem especial. Se você não tem o endereço, a gente vai botar o endereço nos grupos, vai compartilhar. Mas fica o convite. Amanhã, às 11 horas, começa o culto lá. Só que, escuta bem, papais e mamães, por favor, papai e mamãe de filho pequeno. A gente vai começar o culto com a encenação de Jesus entrando. Então, vai ter Jesus, vai ter burrinho, vai ter as crianças entrando, e as crianças vão vestir as roupinhas bíblicas. Então, por favor, todos os papais de filhinhos pequenos, estejam na igreja às 10h30. Eu peço encarecidamente para que o seu filhinho participe, entre com os raminhos, a gente vai fazer a encenação, vai ser lindo. Então, às 10h30 para papai e mamãe com o filhinho, às 11 horas para todos os demais, vai ter lanche lá, vai ter comida venezuelana, vai ter comida lá americana da igreja hispana lá, vai ser uma bênção. E logo depois Você pode ir passando para mim, Anjos? Logo depois, terminou o culto, gente, horário gringo. Começa às 11 mesmo, ao meio-dia termina, e aí tem o Egg Hunter. As crianças é um momento muito legal, elas vão ter o cestinho delas, elas saem para pegar lá os ovinhos lá. Eu quero até dar uma palavra hoje. Gente, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa que traz para mim. A cultura aqui americana é muito diferente nesse aspecto. E assim, o que essa igreja faz são puro velhinhos, meus irmãos. Assim, eu brinquei um dia desse aqui atrás que a gente teve um encontro lá que se somasse a idade dos velhinhos que estavam lá, dava mais de uns 2.000 anos. São gente muito idosa. E eles fazem isso com um amor tão grande pelos nossos pequenos. Eles construíram um parquinho para esse dia. A expectativa é que esse parquinho estivesse pronto para esse dia. Quem for lá, vocês vão ver lá o parquinho lindo, tudo feito com tanto amor, com carinho. E eu tenho certeza que vai ser um momento bem especial para as nossas crianças lá. No próximo sábado, nosso culto de Páscoa, a gente vai ter um junta-panela, estilo potluck, sorte aí dos pratos aí. A Grace está coordenando tudo isso. Então, a gente não vai montar cardápio, meus irmãos. A gente quer que você traga o que você quer trazer para a mesa do Senhor nesse próximo sábado. A gente quer fazer um banquete, um jantar gostoso mesmo. E eu sei que vai vir coisa boa. Então, pense em algo legal, tá certo? Cozinhe algo rico, faça com amor quando você estiver fazendo lá para os seus irmãos. Que você vai estar abençoando a vida de alguém, vai ser abençoado. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí vindo. O Wilco fez uma propaganda imensa da Dona Geralda. Aí vamos ver, Dona Geralda, quem sabe essa semana aí a gente prova aí algo aí vindo da casa do Wilco. No dia 22 de abril, a Alda Célia vai estar aqui com a gente. Eu sou uma das pessoas que foi muito abençoado pelas canções da Alda Célia. Eu agradeço a Deus pela vida do Will, que fez o contato, permitiu que isso seja possível. Possivelmente você deve cantar pelo menos umas 10 canções da Alda Célia, que são canções que viraram corinho nas nossas igrejas. Aqui mesmo a gente canta várias canções, o poder da oração, Obrigado Jesus. E ela vai estar aqui na igreja ministrando, trazendo
a palavra de Deus nos nossos corações. E a gente, só volta lá um pouquinho, a gente vai fazer nesse dia 22 também o nosso culto de missões. A gente vai estar trazendo um feedback do que aconteceu na missão passada, né? Ontem eu estava até conversando com o Guilherme, perguntou do carro, o carro está sendo considerado como está lá. Cadê a Keila? Está indo, né, Keila, lá a obra lá, já chegou o motor. Glória a Deus. E quando esse carro estiver andando lá, a gente já está feliz da vida lá. E a gente vai estar falando do culto de missões de uma igreja de Feira de Santana. É uma igreja antiga, pequena, lá no interior da Bahia. O pastor assumiu a igreja e o templo teve que ser desmontado. Estava caindo aos pedaços, literalmente. E é uma igreja de gente bem humilde, uma história muito linda. A gente vai estar compartilhando mais dessa história. Então, nesse dia 22 vai ser o nosso culto missionário também. E vamos estar abençoando essa igreja. O nosso propósito de abençoar igrejas pequenas no Brasil, no nosso culto de missões, vai ser isso que nós vamos fazer. E escute, no dia 13 de maio nós temos o Dia das Brincadeiras Antigas. Eu preciso falar isso em alta voz. Precisamos de voluntários para organizar, para elaborar brincadeira, para ajudar na divulgação, para tomar responsabilidade. Eu louvo a Deus porque no Brincadeiras Antigas que a gente fez, ano passado ou 2 anos atrás, nós tivemos a alegria de ter o Wilke e a Lívia conosco, que estão aí até hoje. Olha só, que alegria. Então, a gente quer que você venha ajudar. É um dia muito gostoso, brincadeira de roda, taco, em alguns lugares chama bete. A gente só tem uma regra, não deixar o Emerson fazer a regra, porque ele inventa as regras dele ali no bet, entendeu? A gente tem umas discordâncias sobre regras. Futebol de botão, só não deixar o Haroldo brincar também. Se o Haroldo estiver lá para brincar, você espera vir um próximo adversário, porque ele sabe jogar mesmo. Então, nem lembro mais, a gente correu, brincou, vôlei, foi um dia lindo. A gente quer fazer esse dia lindo e a gente precisa de voluntários, tá bom, gente? Redes sociais. E aqui eu queria muito a sua atenção. Eu sei que a gente está na expectativa, está o bolinho ali, está a comida gostosa lá, mas escuta isso. Essa semana é Páscoa, meus irmãos. Eu queria desafiar, como resposta dessa mensagem, o que Jesus sofreu e entregou sua vida por nós é algo incomparável. E a gente quer desafiar você ao longo dessa semana a ter momentos de oração. A gente vai estar colocando versículos bíblicos, mensagens ali no grupo da igreja. O Ministério de Mídia e alguns irmãos voluntários gravaram versículos bíblicos acerca dos dias da Páscoa. Vai ser lançado nas nossas redes sociais quinta, sexta, sábado e domingo. Eu queria muito te desafiar, se você usa Instagram, se você usa Facebook, repostar o que nós vamos colocar ali. São mensagens sobre a Páscoa, sobre cada dia específico, mensagem sobre o que aconteceu na quinta-feira, sobre o que aconteceu na sexta, sobre o que aconteceu no sábado, sobre o que aconteceu no domingo da ressurreição. E mais que isso, na segunda-feira, a gente vai estar fazendo um jejum. Assim, quero desafiar mesmo. Assim, isso é um desafio que vem de mim e eu considero de toda a igreja para você. Se você quiser se unir a nós, nessa segunda-feira, eu sei que algumas pessoas, por questões de saúde, não podem ficar sem se alimentar. Tira algo que toma da sua vida. Se é o celular que está te impedindo, tira um pouco do celular nesse dia, da televisão, de qualquer distração. Dedique à oração. Às 6 horas da tarde, eu vou mandar um link do Zoom na segunda-feira, e a gente vai estar fazendo uma oração, entregando a Deus esse tempo de jejum, até às 6 da tarde. Quem puder, quem conseguir, quem quiser se unir, vai ser um Zoom de possivelmente uns 15 minutos, 20 minutos, apenas para orar e agradecer a Deus. Eu quero muito fazer isso. Queria muito te convidar a participar conosco. Orar pela igreja, orar pela sua vida, pela sua família. Tá bom, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos encerrar esse tempo juntos. A gente vai botando notícia e mais informação lá no grupo da igreja. Discipulado essa semana. E todas as outras atividades a gente vai postando aí nas nossas redes sociais. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá razões poderosas para te adorar, ó Deus. Obrigado pela gratidão que há no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa e se cumpre, ó Deus, nesta noite. Que mais
Felizes, que bem-aventurados seriam aqueles que creriam no teu nome sem poder te ver, ó Deus. E nós somos esses, ó Deus, bem-aventurados, que cremos na tua palavra, ó Deus, que foi pregada e anunciada de geração em geração. Leva-nos, ó Deus, essa semana a anunciar essa palavra poderosa a outros corações. Ajuda-nos, ó Deus, realmente a viver em tua presença. E, ó Deus, não se importar com o que está do lado, com o outro, mas que o nosso coração se derrame, ó Deus, chore, se prostre, se alegre diante do teu altar, ó Deus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que aqui entrou, ó Deus. É a nossa oração, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação e a alegria do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você ama, está aqui pertinho de você, você pode abraçar nessa noite, sobre a vida daqueles que você ama, estão longe de ti, sobre todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dê aí pelo menos uns 15 abraços, meus irmãos. 15 é pouco, dê uns 30 abraços nessa noite. Abençoe a vida do seu irmão, da sua irmã, em Cristo Jesus.